Olá, diretamente aqui dos estúdios da TV Cresce Canal 8. Hoje temos a alegria de falar de um assunto empolgante no quadro Corretor Digital e para isso recebemos o nosso amigo Pedro Ivermida, um expoente do mercado local e agora internacional. Vai ser uma grande alegria, um grande aprendizado recíproco aqui. Espero que vocês aproveitem esse quadro e essa entrevista maravilhosa. Bom, estamos aqui com o nosso amigo Pedro Ivermida. Para mim é um orgulho ter um colega dessa envergadura no ecossistema de negócios de Brasília. E eu queria, Pedro, começar agradecendo a sua presença aqui na TV Cresce, Canal 8, e pedindo para que você fale ao público, faça a sua saudação aí e nos conte um pouquinho sobre você, quem que é o Pedro, como começou a sua jornada no mercado imobiliário, para que conheçamos um pouquinho mais desse talento que é o Pedro Ivermida. Muito bacana, Diego. Primeiro, obrigado pelo convite. Sempre um grande prazer, né, fazer parte dos programas e dos projetos que o Cresce desenvolve, o Cresce DF em especial, que a gente tem essa relação aqui na cidade de Brasília. Agradeço suas palavras também. Acho que certamente não é tudo isso. São acho que, questões que a gente precisa se dedicar, logicamente, né, se desenvolver. Uma questão de intenção na formação, desenvolvimento de conhecimento, isso que a gente procura, mas isso certamente gera alguns benefícios e acaba qualificando o profissional. Acho que a grande percepção que a gente pode dar a quem nos assiste hoje na TV Cresce é que essa formação, essa qualificação do profissional é extremamente importante para o mercado internacional e para o mercado nacional também atualmente. Existem indicadores qualitativos, né, que a sociedade consegue enxergar de uma forma muito mais objetiva. Um deles é o próprio selo de integridade do Cresce, que você muito bem lidera aqui junto com os dirigentes do Cresce, né, e as empresas que fazem parte desse grupo, que acaba qualificando as organizações e os profissionais para que o mercado internacional passe a ver o nosso mercado, o Brasil, como possibilidade de investimento. Mas a gente vai falar bastante sobre isso, né? Perfeito. Acho que até para me apresentar inicialmente, como você pediu, sou corretor de imóveis de formação, venho de uma família de corretores, o mercado imobiliário é a minha vida, né? É como eu me relaciono profissionalmente com as pessoas e onde eu tenho total paixão em exercer essa atividade, né? Eu comecei a atuar no mercado internacional em 2012, quando eu fiz me associei à NAR, né, que é a National Association of Realtors, do estado americano, né, do estado norte-americano, dos Estados Unidos, e que provavelmente é uma das maiores associações de corretores de imóveis do mundo. Se eu não me engano, mais de 1,5 milhão de corretores são associados à NAR. Isso aconteceu em 2012. Em 2013, eu comecei a fazer parte do ICREA, que já é um consórcio europeu também de agentes imobiliários. E ano passado, em 2022, eu fui convidado para fazer parte da LAR, que é uma instituição voltada para o mercado de luxo, mercado internacional de luxo, né? Isso exige, né, do profissional que vai atuar tanto com a representação dos compradores brasileiros no acesso aos mercados internacionais, seja o mercado americano, mercado mexicano, sul-americano, mercado europeu, há uma formação, uma qualificação muito específica, né? É claro que a gente está falando de um arcabouço emaranhado de leis que cada estado, cada país vai determinar, tanto para atuação do profissional, quanto às normas legais de transferência de propriedade, as leis específicas de locação e etc., de investimento, mas a gente acaba desenvolvendo habilidades para conduzir tanto os nossos clientes brasileiros no mercado internacional, quanto para receber os investidores internacionais que querem adquirir essas propriedades no Brasil, seja para investimento ou seja para moradia. A gente tem no Brasil uma diversidade, né, de características de região, Nordeste, Sudeste, Sul do país, o Centro-Oeste, aqui onde a gente está situado, que faz com que os estrangeiros se interessem muito pelo mercado brasileiro. A gente precisa qualificar esse mercado, mas é muito importante que reconheça a necessidade da qualificação do profissional. Perfeito. Eu disse que seria
uma vasta experiência, porque, lamentavelmente, nós que temos alguma experiência aí no mercado imobiliário, o corretor ao longo dos anos foi estereotipado, Pedro, de que se tinha um alcance máximo de atuação. E, felizmente, nós estamos rompendo esse estereótipo para alcançar postos inimagináveis, ao ponto de um corretor brasiliense estar hoje numa posição do mercado de luxo internacional. Né? E isso estampado, isso foi notícia nos jornais locais, eu fiquei muito feliz e já o parabenizo por essa iniciativa, porque a vitória de um profissional é a nossa vitória, a vitória do ecossistema de negócios do Distrito Federal e do Brasil. Eu tenho sempre defendido isso. E isso só é possível com a qualificação continuada e mostrando que o profissional está evoluindo sistematicamente. Né? É como você bem disse, né? Essas posições elas têm que ser intencionais. E não dá para esperar fazer negócios internacionais egresso de um curso de TTI simplório, né, que não dá ali todos os elementos. O profissional tem que buscar isso, trazendo consigo sua carga pessoal de formação, mas esse olhar, né, intencional. Então, eu fico muito feliz e eu disse que é isso. Eu quero que a sociedade, nós queremos aqui, enquanto instituição, enquanto dirigentes, enquanto a TV Cresce, propagar boas referências para que a sociedade saiba que o mercado imobiliário é feito por pessoas preparadas, bem informadas, para servir aqui no Brasil e internacionalmente. Sem dúvida. A nossa pauta, a nossa conversa hoje aqui, ela vai gerar muito em torno da formação, da qualificação do profissional. E isso realmente, o corretor de imóveis como prestador de serviço, né, como instrumento da sociedade, para que a gente possa minimizar os riscos da sociedade, ou seja, proteger o interesse da sociedade dos nossos clientes, a gente precisa de uma boa formação, de uma boa qualificação. E certamente tudo que a gente pautar aqui hoje vai passar por esse instrumento fundamental, né? Claro, os cursos legais, né? O TTI, o curso de gestão imobiliária são importantes, mas são o primeiro passo na formação do profissional, né? E o nosso mercado, Diego, ele é um mercado muito abrangente. Sim. É extremamente importante que o profissional compreenda a responsabilidade que ele tem e, vamos dizer assim, o espectro, né? A abrangência que ele tem de atuação. Então, quando me perguntam, uma pergunta simples, né? Mas que é extremamente abrangente, qual é a função do corretor? Qual é o papel do corretor? Eu falo, olha, a gente tem que ter muito tempo para discutir isso, porque o mercado imobiliário ele é muito amplo, ele é gigante. Né? Qual é o nosso PIB? Qual a relação que os profissionais têm com incorporadoras, com sociedade, com as instituições financeiras, com os bancos? Então, a gente pode começar a atuar lá no desenvolvimento, que é o desejo, o interesse, né? Seja de um cliente que está comprando a casa própria ou de uma incorporadora que nos contrata para desenvolver ali aquele projeto inicial de prospecção, de um empreendimento. Então, a gente pode trabalhar lá no cerne, né, daquele projeto, idealizando, às vezes, junto com os profissionais de arquitetura, com os profissionais de engenharia, quais os atributos que aquela edificação precisa ter para que o imóvel seja interessante para o nosso cliente, ou seja, para que a sociedade consiga comprar, tenha interesse em procurar determinada incorporadora, né? E aí a gente fala de qualificação na metodologia construtiva, nos materiais, na inovação, principalmente em desempenho, e aí a gente vai falar de economia de energia, sustentabilidade, permeia por tudo isso, depois a gente vai para um mercado de usados, de revenda, e aí a nossa qualificação ela migra para um cenário de diligência, de análise do imóvel, comercial, né? O entendimento da necessidade do nosso cliente. Então, assim, a gente precisa de muito tempo para explicar o que é a função do corretor de imóveis. Mas, sem sombra de dúvidas, e comunga muito naquilo que a gente tem estudado e defendido, né? Que o profissional imobiliário ele é um prestador de serviço, e, portanto, ele precisa se enxergar assim. Né? A gente vem para o universo imobiliário crendo que esse conjunto imobiliário vai oferecer produtos imobiliários para venda, mas a gente não vende produto, né? A gente vende serviço. Exatamente. E aí a qualificação ela é essencial, porque se você não se enxerga como um vendedor de serviço, e quem vende serviço agrega valor a partir das habilidades que ele tem, desenvolvidas e às vezes inatas, ou do conhecimento adquirido e acumulado. Exato. Então, se você
tem uma obsolescência do conhecimento, você é um produto com menor valor. Então a gente precisa entender isso. E isso é fantástico, Pedro, olhar para essa perspectiva, porque é fundamental que o profissional se enxergue assim e aí comece ele próprio a agregar valor a si mesmo. Sim. Então é fundamental esse aspecto. Né? Sem dúvida. E isso também, Diego, colaborando com o que você colocou, acaba, vamos dizer assim, saltando, né? Acaba a gente conseguindo identificar perfis de profissionais diferentes. Então, quando você entende essa amplitude, essa necessidade de qualificação para você exercer determinadas funções dentro do nosso amplo mercado, que é o mercado imobiliário, você começa, como profissional, a identificar qual é o seu perfil de atuação. E, às vezes, você vai atuar no mercado internacional, às vezes você vai atuar no mercado de alto padrão, mas é muito amplo, né? Às vezes você vai fazer gestão de propriedades, né? Então, ao compreender, né, como um médico vai se especializar na radiologia ou na dermatologia, como um advogado vai ser um criminalista ou um advogado tributarista. Então, o corretor, compreendendo essas amplas funções, né, esse espectro todo de atividades que a gente pode desenvolver, ele, dentro do seu perfil e da sua qualificação, do seu atributo, e às vezes do que ele acha interessante, ele consegue se especializar. E a gente começa a identificar a importância dessa formação para quem está avaliando e contratando, como você falou. Então, assim, enquanto o mercado não consegue perceber isso, enquanto a sociedade não percebe, é uma coisa. A partir do momento que a sociedade começa a ficar mais crítica, tem mais acesso à informação, portanto, tem mais conhecimento do mercado imobiliário, porque, né, os meios de comunicação, os jornais, a estrutura digital toda apresenta isso, o corretor precisa se destacar, ele precisa se qualificar, ele precisa ser um especialista, né, em determinadas áreas. Precisa ser uma só? Não, a gente pode ser especialista em algumas áreas. Eu vou conseguir controlar todo o mercado? Não, mas eu preciso entender toda a foto do mercado, eu preciso né, conhecer o espectro ali das atividades, e a gente sabe, né, como maioria dos negócios imobiliários que a gente desenvolve hoje, que a gente consegue concluir, ele é feito com uma estrutura de profissionais relacionados, né? Então, dificilmente eu, Pedro Ivermida, vou conseguir conduzir uma transação internacional sozinho. Eu vou precisar de um outro corretor parceiro que tem uma especialidade numa determinada área, eu vou precisar de outro profissional, do engenheiro ou do arquiteto que vai fazer a análise daquele investimento. Então, a gente começa a trabalhar com estruturas multidisciplinares, onde o nosso conhecimento, né, é muito exigido. Então, é extremamente importante que a gente reconheça no fundamento, na formação, essa quase obrigação, né, a intenção. A gente tem que ter intenção em querer fazer as coisas. Mas a necessidade de se formar, de se qualificar para responder à sociedade à altura que ela exige, e a partir disso a gente consegue, e aí juntamente com o conselho que tem essa função, né, qualificar o profissional para que a sociedade reconheça o papel do corretor de imóveis e a gente consiga ganhar em respeito, incremento à profissão, né, a relação sociedade, corretor, mercado, muito mais ampla, né? A gente sabe, as instituições respeitam os corretores, os bancos, as incorporadoras. Isso fecha um ciclo muito saudável, né? É sustentável, mas que todo mundo é beneficiado por essa cadeia produtiva no mercado imobiliário. Então, qual é o objetivo principal? Formação, né? A formação do profissional. Para quê? Para que a sociedade tenha esse serviço qualificado. E aí a gente passa, Diego, eu acho que vamos dizer assim, o ponto fulcral nessa questão é entender que a gente passa a ser visto com os olhos diferentes. E o mercado internacional, ele exige isso, né? Quando vá se fazer investimento no Brasil, seja um grande investidor ou simplesmente uma pessoa física, um estrangeiro querendo comprar um imóvel no Brasil, é importante que se reconheça isso, é importante que isso salte aos olhos, é importante que isso esteja evidenciado nos profissionais brasileiros. Né? E eu não estou falando só de mim, eu estou falando como você falou, é importante que todos os profissionais se qualifiquem para que a gente possa, ao longo dos próximos anos, receber todo esse investimento. Então, aí, vamos aproveitar isso. E você colocou em pontos assim que me são muito caros, né? E olhando para a sua trajetória e para todo o ecossistema que a gente vê crescendo, a gente vê a evolução da profissão que hoje já alcança 61 anos, já vamos para 62 muito anos bacana. De regulamentação. Uhum.
E a gente vai vendo o amadurecimento do Brasil enquanto sociedade também, porque até pouco tempo consumir serviço era algo muito elitizado. Então era uma determinada camada da sociedade. Quando a gente teve aí, historicamente falando, uma estabilização de moeda, aí as pessoas começaram, a partir da estabilização de moeda, isso historicamente falando, ou momentos de estabilidade, já começaram a poder consumir serviço. Uhum. Se você olhar num passado não muito distante, poucas pessoas iam a serviços basilares, poucas pessoas tinham empregada doméstica e etc. Você tinha um distanciamento do serviço. E aí a gente vive uma era da democratização de servir. Então a mentalidade do brasileiro ela foi transformada para o servir. E o corretor de imóveis, ele essencialmente servia antes e serve agora. Uhum. Só que ele se enxergava talvez estereotipado ou diminuído por servir. Uhum. Quando na verdade não é. Uma das melhores profissões do mundo é servir. Sim. Porque você tem hoje uma sociedade mais horizontal. E quando eu olho para um profissional como você, é uma realização pessoal, porque a gente enxerga que você não se sente inferior ou superior ao seu cliente. É essa horizontalidade. E isso se dá por quê? Conhecimento, sem dúvida, a liberdade. Antigamente, a gente tinha o privilégio do monopólio da informação. Você ia fazer uma escritura, só o corretor sabia como resolver, ele vendia basicamente o assessoramento à burocracia. Uhum. Hoje, isso é muito fácil, porque isso está dado. Automatizado. Agora, o profissional ele evolui para uma posição da curadoria da informação. Então, nesse nosso diálogo, né, que eu não diria nenhuma entrevista, porque você falou muito bem aqui sobre todos os pontos a serem abordados, é esse olhar. O que esperar de um profissional agora com essa sociedade que convive múltiplas gerações simultaneamente, né? Nós nunca convivemos tanto com tantas gerações diversas, né? E elas nunca foram tão diferentes entre si. Né? Verdade. A sociedade passa por uma transformação e esses ciclos, né, vamos chamar assim, de gerações, eles vão ficando muito curtos. Né? A tecnologia ajuda muito essa dinâmica, né, dessas gerações e é super interessante. Sim, o que você coloca é fundamental. A gente precisa estabelecer os nossos critérios de relacionamento e mercado imobiliário se dá entre pessoas, né? A gente às vezes vende um bem, uma propriedade imobiliária, mas as relações são todas pessoais, com base na estrutura do conhecimento, do saber, né? É fundamental que a gente consiga oferecer o nosso conhecimento ao nosso cliente. E a gente não está falando de padrão econômico, a gente não está falando de poder econômico, a gente está falando de um conhecimento em determinada área, quando ela for necessária, né, para o nosso cliente, para a sociedade, em que a gente pode instruir, estabelecer as pontes do conhecimento para que ele consiga o resultado almejado. A gente sempre tem que pensar no objetivo, né? Qual é o objetivo do nosso cliente? Independente de qualquer coisa, o objetivo é aquele, a gente vai estabelecer os critérios dentro do que a gente tem de conhecimento para conseguir chegar aos resultados. É o que a gente procura. Como você falou, assim, eu também fico muito contente quando o meu cliente chega aos resultados. Então, é isso que a gente oferece, soluções, né? Resolução de problemas. E aí a gente tem que considerar que essa transformação social para a tecnologia muda o perfil do nosso cliente. Mudou muito, né? Dos últimos 10, 20 anos para cá, e o mercado imobiliário teve toda essa transformação, a entrada das PropTechs que está acontecendo agora, a gente vive essa revolução. Isso tudo facilita, primeiro, o acesso à informação, exige do profissional muito mais conhecimento, ou seja, precisa se desenvolver muito mais, mas também é a ferramenta que a gente precisa para acessar mercados internacionais, para acessar a solução de problemas que a gente identifica no mercado imobiliário. Então, o que eu posso dizer assim, isso não para, né? Essas transformações elas vão acontecendo. O que a gente precisa é, de uma forma muito sensata, profissionalmente, saber que essas transformações sociais, econômicas, elas são cíclicas, elas são contínuas, absorver uma expressão que você usou, que é a educação continuada, e para isso todo profissional tem acesso aí a muita informação, a Universidade Corporativa do Cresce, por exemplo, ou seja, tem uma estrutura de dados, de informação que a gente precisa aproveitar. Porque a necessidade que a gente tem é de se manter informação constante. Qualquer profissional que queira se destacar, se especializar, precisa se manter em constante aperfeiçoamento. Por quê? Porque tudo muda. As inovações estão aí, a tecnologia, as PropTechs, né? A gente percebe nesse cenário todo que você tem experiência e conhecimento também, que a partir do momento que surge uma solução,
e todo mundo emprega, ela deixa de ser novidade, passa a ser já commodity. A gente precisa transferir para uma outra inovação. Isso é que a sociedade exige. Quais são as soluções que determinadas empresas, que determinados profissionais têm? E é isso que a gente tem que oferecer. Claro que tudo isso vai passar por uma validação, né, tanto do profissional quanto da sociedade, para identificar se aquela ferramenta é interessante ou não. A gente vive isso nas fintechs, por exemplo, né, que são as empresas de tecnologia mais voltadas para o mercado financeiro, mas é o que possibilita, às vezes, um investidor investir na Bolsa Americana e aí ter acesso aos investimentos e à rentabilidade da Bolsa Americana. As PropTechs, que tem e eu não sei se cabe uma introdução sobre o tema aqui, para você, né, conseguir abrir aí esse diálogo, mas as PropTechs... muito vasto, né? Exatamente. Elas surgem também com essa possibilidade. Eu vejo como grande facilitador, ou seja, instrumento de acesso aos mercados internacionais. Isso eu posso lhe dizer porque eu utilizo essas ferramentas, né? Durante o último ano aí eu testei a maioria delas, a maioria das ferramentas eu acessei, eu me associei, eu me inscrevi, então pude testar e realmente algumas fazem muito sentido para o nosso mercado. E aí, Pedro, você coloca na perspectiva das PropTechs, que é um contexto do quadro que a gente destaca, o corretor digital, e aí aliado com essa transformação social. Nós nunca tivemos tanta informação simultânea e também nunca tivemos tanta desconhecimento. Então, o profissional que presta serviço, ele realmente precisa caminhar uma milha a mais. Ele tem que enxergar tendência, comportamento. E aí é paradoxal a gente pensar um corretor de imóveis que vende bem de raiz, fixado, se posicionar como internacional. Ou seja, né? Mas não é. E isso só é possível graças à tecnologia. Graças à possibilidade de que as pessoas, elas não necessariamente precisam morar onde trabalham. Ou não necessariamente precisam viver num determinado país. Então, a tecnologia rompeu as fronteiras internacionais. E o nosso mercado ele é altamente beneficiado pela tecnologia, que a gente aqui traduz como tecnologia voltada para o universo do real estate e da construção civil. A gente simplifica como PropTech no contexto do real estate, da propriedade imobiliária como um todo, né, para simplificar bem. E a gente acha que isso é algo novo, né, Pedro? E por coincidências da vida, felizes da vida, nós fizemos um curso juntos e simultaneamente. Verdade. Na Universidade de Miami, na Universidade de Miami, de Business School, Harvard Business School, de gestão de propriedades, de forma tecnológica. E foi muito rico. Eu, particularmente, me atentei para insights que eu não tinha um olhar tão aguçado. E a gente pensa assim, a PropTech é algo novo, mas não é. O curso me fez pensar, por exemplo, no surgimento da PropTech. Uma grande PropTech que a gente nunca parou para pensar é o próprio AutoCAD. Você imagina a velocidade, uma velocidade que se imprimiu na aprovação e concepção de projetos e a gestão de risco, quantos erros menos passamos a ter porque tem uma ferramenta tecnológica. Você imagina se você fazer um projeto de compatibilização de projetos, você tinha que pegar papel manteiga um com o outro e sobrepor para você fazer compatibilização. Hoje a gente evolui para o BIM, que é uma solução que faz compatibilização automática. Então, a tecnologia ela é aliada do bom profissional. Não existe essa rivalidade entre a tecnologia roubar mercado. Não. Ela vai roubar mercado do despreparado ou daquele que não tem conhecimento. Isso é um fato, né? Sim. Ela traz a solução para o que pode ser padronizado. A grande verdade, né, Diego? De tudo que nós já temos de conhecimento, as PropTechs, né, ou seja, toda empresa de tecnologia voltada para o mercado imobiliário pode ser caracterizada como uma PropTech. É como você falou, a gente está falando de equipamentos da década de 90, né? A virada da década de 90 que foram os CADs, né? Então, a gente já tem aí 30 anos de PropTechs. Mas é claro que agora, com esse advento todo de internet e globalização, essa evolução que a gente teve da sociedade, isso fica muito mais fácil, muito mais palpável, né? Inclusive acesso a essas ferramentas, algumas gratuitas. Né? Algumas gratuitas, tanto para o profissional quanto para o investidor. E o que eu acho interessante a gente comparar, até como uma questão didática, né? É a gente compreender que os mercados eles têm momentos diferentes. O mercado brasileiro não está no mesmo momento do mercado europeu, não está no mesmo momento do mercado americano.
O que isso nos traz de insight? Né? A possibilidade de olhar para o que está sendo feito nesses mercados e tentar, de alguma forma, trazer para as nossas soluções caseiras, brasileiras. Né? Seja por espelhamento, ou seja, pegar a ferramenta que ele tem lá e trazer, ou por interpretação, analisar o que está sendo feito lá, estudar a nossa lei aqui e tentar convergir, ou seja, trazer uma adequação para o mercado brasileiro. Só que isso só é possível se eu pesquisar, se eu estudar os outros mercados. Então, quando isso acontece, quando eu tenho essa, que a gente pode chamar de curiosidade, né, essa análise para a ciência, para a metodologia, para o que está sendo feito nesses outros mercados, e consigo trazer um pouquinho para o nosso cenário, para a nossa realidade, a gente consegue encaixar algumas coisas e fazem sentido, ou seja, são soluções que a nossa sociedade, que o brasileiro, independente de cultura, etc., vai absorver, vai ter interesse. E aí a gente está falando, quando você fala assim, né, a gente vende propriedade, é físico, é palpável, é tijolo. Sim, né, por uma essência fundamentalista, a gente está falando de tijolo. Mas eu não posso esquecer também que eu posso estar falando de desenvolvimento, né, de incorporação, por exemplo, né, venda de imóveis na planta, de fundos, de aplicações. E quando a gente olha para o mercado internacional, que em alguns casos, né, Espanha, etc., Portugal, tem alguns insights para o mercado brasileiro, ou seja, tem uma comunicação, eu posso trazer isso sim. E aí a gente começa a perceber que a coisa não é tão tijolo mais. Não é. Né? Que ela pode ser estrutura empresarial, que eu posso fazer um investimento. E aí a gente depois abre pauta para outros assuntos, em outros momentos, outras conversas, mas para a gente falar de equity, para a gente falar de tokenização, né? Que são assim... estruturas negociais, ou seja, forma de se investir no mercado imobiliário, que ainda estão um pouquinho distante tanto do profissional brasileiro, né, do nosso grupo até de colegas. Até o consumidor brasileiro, mas o internacional não está. Agora, isso é importantíssimo, que pessoas como você, e eu procuro em alguma medida seguir esse caminho, tanto que fizemos um curso aí sem saber juntos, justamente porque o consumo imobiliário ele passou a ser cada vez mais global. Porque, de fato, o dinheiro do mundo transita em várias economias. Antes nas bolsas de valores, hoje em projetos. E aí, daí a gente volta para a raiz da nossa conversa. Formação, porque formação gera credibilidade e confiabilidade. Você tem segurança ao falar de determinadas coisas. Você fala de uma coisa que sempre me despertou. Todos os grandes players brasileiros, os bilionários brasileiros, em alguma medida, eles fizeram o que você disse. Eles olharam para as economias maduras, para os mercados internacionais. Muitos fizeram o MIT em Harvard. Eu cito, o Paulo Lehmann é um exemplo, o Beto Sicupi. Todos foram lá, beberam da fonte de processos, porque, lamentavelmente, o Brasil não tem grandes escolas de negócio. Né? Isso é uma constatação de quem ama a universidade brasileira, de quem gosta do estudo. Eu, como advogado, estudo bastante, mas nós temos um ensino muito mais acadêmico, academicista, e porque a nossa formação ela é muito conteudista, e um ensino menos pragmático. Em regra, isso é uma constatação e não uma crítica, o brasileiro ele é formado para cumprir normas e estar dentro daquela estrutura, e não propriamente para inovar. Né? Para atuar, né? Para atuar na inovação. A gente, se você perguntar, cita aí o nome de uma grande escola de economia brasileira, ou seja, a gente tem a Fundação Getúlio Vargas, que faz o Dom Cabral, mas ainda assim é incipiente do ponto de vista de egressos daquela instituição que montaram negócios, né? Que foram treinados com aquele pensamento. Isso melhorou bastante, né? Obviamente essas instituições por si só, a Dom Cabral tem muitos egressos, né, que prosperaram no Brasil, mas no universo nacional ainda é muito incipiente. Você pensar que, sobretudo, estão situados ali com proeminência no Sudeste e em outros lugares. E aí você fala assim, eu tenho que olhar para as boas práticas lá fora, e hoje a tecnologia possibilita isso, porque eu não preciso me mudar para os Estados Unidos para fazer um determinado programa ou um curso, assim como nós fizemos à distância, né? E o corretor de imóveis agora enxerga que ele precisa olhar para os padrões internacionais e para o perfil de consumo internacional. E aí, Pedro, eu queria provocá-lo a falar de por que fazemos, e aí pensando em Brasília, tão poucos negócios vindo de lá para cá. E, digo mais, e por que levamos
pouco da nossa cidade para essas pessoas explorarem, sendo que a gente tem o benefício cambial, sendo que a gente tem uma solidez da propriedade imobiliária, juridicamente falando. Eu falo que é mais seguro comprar imóvel no Brasil do que quase qualquer lugar do mundo, e a gente pode discorrer um pouquinho sobre isso. Também. Por que fazemos pouco? Essa é uma inquietação que me move e eu quero romper essa barreira. Talvez, numa palavra só, eu te diria insegurança. Perfeito. Tá, assim, é claro que é uma questão muito mais complexa, né? Até porque quando a gente garante a segurança, a gente começa a abrir esse espectro todo de possibilidades de investimento, de aquisição, né? Mas bom, vamos tentar explicar um pouquinho esse caminho, né? Assim, primeiro, eu preciso do profissional que vai me assessorar. Então, imagina que há um cliente com o objetivo de comprar um imóvel no exterior, ele precisa de um profissional para assessorar, um profissional que entenda os meandros dessas transações internacionais, não só da questão imobiliária, e aí a gente vai fazer a pesquisa lá, né, de imóveis, etc., mas a questão legal, a transferência do recurso, ou seja, todas as relações, toda a estrutura financeira, legal, que vai se dar para que isso aconteça. Então, quando isso acontece, é importante que o profissional esteja preparado, porque aí a gente consegue garantir por essa metodologia, como você usou a expressão, de que vai funcionar. O direito à propriedade, tanto no Brasil, que vem aí, né, do direito romano, direito a posto, e ser positivado, etc., ela é garantida na maioria dos países do nosso globo com uma certa segurança. Claro que a gente não está generalizando a todos aqui, mas vamos dizer assim, né, aonde nós imaginamos que há possibilidade na questão europeia ou no mercado América Central, América do Sul e América do Norte, existe muita segurança. O que a gente precisa é entender o processo para que a pessoa possa, tendo interesse em adquirir uma propriedade em qualquer um desses mercados, passe a ser bem assessorado. Tá? E o caminho inverso é a mesma coisa, né? Porque muitas vezes eu recebo corretores parceiros da Espanha, de Portugal, com interesse em representar o comprador aqui, no Brasil, sem ter muito conhecimento dessa estrutura, de qual é o profissional brasileiro que vai poder assessorá-lo, qual é a região, né, qual é o conhecimento que a gente tem em relação não só à transação, mas às regiões, porque às vezes o estrangeiro vem com um desejo, né, de se aposentar. Sempre há uma necessidade, né? Sim, na ponta de cá sempre surge um sonho, uma necessidade, um desejo, e a partir daí a gente vai colocando as soluções. O que é interessante a gente olhar? Quando a gente fala de mercado internacional, a princípio, o brasileiro ele pensa em soluções, principalmente as estruturas familiares ou de investimento. Então, por exemplo, o brasileiro quer fazer um investimento em Portugal ou na Espanha com o objetivo de conquistar um Gold Visa, né? Ou seja, uma cidadania. Sim. Através daquele processo que cada país tem o seu. Estados Unidos tem uma legislação específica para visto de investimento ou de aquisição de propriedade. Portugal tem outra legislação específica, a Espanha tem outra legislação específica. Mas nem sempre é esse o caminho. Mas ainda que seja, é importante que o profissional brasileiro, ou seja, a representação deste comprador lá no mercado internacional, tenha conhecimento desses processos para poder orientar. Olha, em Portugal você tem essa faixa de investimento, são essas regiões que tem que fazer, tem as áreas de desenvolvimento em Portugal, e aí a gente tem que fazer uma aquisição de uma propriedade nessa área. Ou seja, você tem regulações específicas de cada país, na Espanha também não é diferente, que você precisa repassar ao seu cliente. Feito isso, basicamente a gente vai tratar da parte comercial, da prospecção, das oportunidades, e daí dessa transferência de recursos, como é que ela vai ser feita. O que é interessante, Diego? A gente expandir isso, porque a gente pode falar também para o investidor, tá? Então, assim, 90% dos meus clientes que prospectavam investimentos internacionais antes da pandemia, há 5, 10 anos, eram para visão estrutura familiar, né? Cidadania, visto, os Estados Unidos tinham visto de investimento, então você comprava um negócio, fazia, né? Do empreendedor, que eles chamam, funciona muito bem, ok. Essas legislações mudam também ao longo do tempo, a gente tem que estar sempre se atualizando, porque na prática, né, muda governo, muda aquilo, etc. A tendência é que essas leis, principalmente migratórias, etc., se reorganizem de acordo com a política de cada estado. Mas é importante que a gente reconheça também e que a gente compreenda que pode ser investimento. Nem sempre
E isso agora passa a ser muito mais requisitado do que era antes. Eu não preciso comprar um imóvel em Portugal apenas se eu tiver interesse em morar ou ter uma cidadania portuguesa. Eu posso fazer um investimento, sim. E aí tem uma série de empreendimentos em Portugal possíveis, que são qualificados pelo Estado, e aí a gente lembra do selo, ou seja, a qualificação que aquelas empresas imobiliárias passaram para que o Estado, os conselhos ou as agências regulatórias portuguesas credenciassem aqueles empreendimentos para que pudesse receber investimento estrangeiro. Pedro, é assim, tem algumas janelas que abrimos aí, mas eu vou pontuar. O Brasil, por exemplo, a gente tem um programa que é o Green Visa, que é a NR36, que o COFES se defende muito. Eu, como integrante da diretoria do COFES, tenho trabalhado junto com todos os diretores e especialmente o presidente João nesse aspecto, que essencialmente é a mesma lógica do Golden Visa em Portugal, que no sul e sudeste R$1 milhão de investimento e centro-oeste, norte e nordeste R$750 mil de investimento, você obtém a cidadania brasileira. Eu concordo plenamente com o que você colocou, talvez a falta de intencionalidade para obter esses processos, porque quando você olha para experiências como Barcelona, que a partir do universo do real estate teve reconstrução de economia, Exatamente. Quando você olha para Singapura, para Xangai, para Dubai, Nova York lá atrás, né, com Nova York há alguns anos era inimaginável que se pensasse em real estate saudável na maneira que Nova York teve com dramas sociais de violência e etc. E o universo do real estate salvaram essas cidades. Então eu acredito muito nisso e por isso aqui no CRESDF nós fizemos a frente parlamentar do mercado imobiliário para induzir o investimento imobiliário não só por brasilienses, mas trazer e atrair o capital estrangeiro para alocar numa das maiores economias do mundo. Agora alcançamos a 9ª posição em termos de economia global. Então, eu tenho certeza que existem pessoas muito interessadas não só em residir no Brasil, efetivamente, mas de alocar o seu investimento aqui. Uma vez conversando com um grande gestor de fundo, Gana, que faz o investimento, ele faz gestão de fundos de estrangeiros no universo de imóveis comerciais. E aí ele dizia, olha, vocês não sabem mensurar risco. Porque um país como o nosso, você falou com grande maestria sobre a perspectiva e o momento cultural de cada país. A gente olha muito para o resultado e o lucro. Quando, às vezes, o investidor está esperando a mensuração do risco. Qual que é o risco? E não é que o Brasil tenha muito risco, é porque a gente não sabe traduzir, não na língua, mas mostrar como é que é a lógica Brasil. E é muito bom, Pedro, que a gente tenha profissionais como você, porque consegue, ou seja, capturar o pensamento de cada cultura, de cada segmento. E, mais uma vez, parceria. Sem dúvida. Não tem como fazer isso sozinho. A estrutura é muito complexa. Para que isso funcione como deve funcionar, com essa estrutura garantidora, vamos chamar assim, né? O conhecimento garantindo isso, ou seja, mitigando o risco, fazendo gestão de risco, reduzindo 100% ao cliente a possibilidade de qualquer erro no processo, essa segurança que a sociedade vai exigir, qualquer sociedade. Estou falando aí individualmente, seja um estrangeiro quando vem para cá, a gente precisa dar essa segurança para ele, né? Ou seja, é o conhecimento a favor da gestão do risco. Agora, é extremamente importante você colocar esse assunto, né, da possibilidade do estrangeiro, fazendo investimento em propriedade, não seja no nosso mercado, adquirir essa cidadania. É isso, assim, a gente fala, a cidadania brasileira é muito requerida por muitos povos, com certeza, mas a gente fala de um desejo. Nem sempre é resultado, nem sempre eu preciso apresentar para o meu cliente perspectiva de valorização, rentabilidade por locação. É o desejo, né? Ou seja, é a premissa para que ele tenha interesse em fazer aquela alocação de recursos, aquele investimento. Então, a gente tem que primeiro entender de gente, não tem como... né? Perfeito. E outra coisa assim, é olhar a grandiosidade que o Brasil tem. Porque alguma vez, eu conversando isso com um amigo, ele falou, mas quem quererá uma cidadania, sendo que a gente tem uma flexibilização de ingresso de estrangeiros aqui? Eu falei, olha, você já parou para pensar que um ucraniano agora, que está vivendo momentos difíceis e que de repente ele queria ir para um lugar com o seu patrimônio, ter estabilidade? Já parou para pensar que pessoas que vivem em regiões com extremo de temperaturas, né, alguns lugares do Canadá, intenso, que alguma época do frio é muito intenso, e a pessoa de repente quer ter uma residência alternativa no período
de inverno frio da sua casa. Então, o mundo se transformou de forma tal, e ser brasileiro é muito bom. A cidadania brasileira, a gente quando viaja vez por outra para fora, percebe que existe um estereótipo não verdadeiro quando as pessoas valoram o Brasil. Talvez a gente precise se enxergar, assim como o corretor precisa se enxergar maior, nós brasileiros precisamos nos enxergar maior e de repente intencionalmente vender isso. Porque é muito bom viver no Brasil. Eu falo que, assim, sabe, eu tenho um grande amigo que fez esse movimento. Ele mora 6 meses no Brasil, 6 meses nos Estados Unidos. E ele trouxe a operação comercial dele para cá, não é a residência. O custo operacional dele caiu drasticamente. E aí você fala, o Brasil ele é muito generoso quando você tem determinado padrão aquisitivo. Porque você tem acesso ao melhor plano de saúde com menor custo. Eu uso um exemplo bobo. Hoje, qualquer pessoa em Manhattan, no entorno, ganha em torno de $10 mil. Isso representaria em números aqui R$50 mil e não pode fazer esse tipo de conversão. Mas quem ganha $10 mil em Manhattan, que seria 50 mil, não vive o mesmo padrão de quem ganha R$50 mil no Brasil. Isso. Nem de longe. Então, eu não preciso trazer o ultra mega investidor dos Estados Unidos ou da Europa. De repente, eu tenho que trazer o padeiro, o sapateiro, ou qualquer outra pessoa que queira prosperar, que queira fazer um laço Exatamente forte. o que você trouxe no início, né? Do nosso bate-papo, da nossa conversa, foi que você falou, a gente tem uma democratização da prestação de serviço. E é isso que a gente precisa fazer, né? Ou seja, nos tornar relevante para um número maior de pessoas, conseguir oferecer o que a gente tem de conhecimento e de estrutura negocial para qualquer estrangeiro. Isso é fundamental nessa relação. E sim, certamente existem povos com grande interesse, né? Ou indivíduos com grande interesse, por razões das mais diversas que possam existir, de obter a cidadania. Porque na perspectiva da segurança, eu volto a falar isso, a cidadania ela traz para quem a tem, né? A cidadania brasileira, para quem vem morar no Brasil, uma série de segurança. Né? É a proteção do Estado, né? É você se tornar parte do povo daquela nação e, por consequência, ter a proteção do Estado para aquilo que você precisar, seja saúde, enfim. E aí cada Estado, cada nação vai ter o seu programa, o seu benefício. Mas é extremamente importante que o profissional brasileiro esteja preparado, inclusive, para mostrar a diversidade que é o Brasil para quem quer fazer investimentos aqui no nosso país, né? Seja para conquistar a cidadania ou seja simplesmente e aí uma coisa que a gente investir para morar. Pedro, que a gente tem tentado aqui no Cresce é sair dessa medida que é a obrigação legal para ser indutor do desenvolvimento imobiliário, tanto regional quanto internacional e etc. Eu digo que o meu maior sonho é que o sistema Cofesc-Cresce se torne a apex do imóvel, para que possamos vender o Brasil melhor, porque a gente está falando de 8 bilhões de pessoas que eventualmente podem ter interesse na demanda imobiliária aqui. E eu acredito que seguramente terá se tivermos programas intencionais. Se a gente acordar, planejar, dar as mãos entre empresários, profissionais, sociedade civil organizada e governo e falar, vamos para o MIPIM, por exemplo, junto com o mercado e ofertar ao Brasil. Eu levei, no começo da nossa gestão, toda a nossa gestão levou um projeto para a TerraCap. E eu disse o seguinte, olha, um investidor chinês não vai pegar o jornalzinho e comprar. Mas se você habilitar um profissional, ele vai pegar o avião aqui e vai lá na China ofertar. E ele vai entender que o investimento é baixo, o risco é menor. Se você traduzir adequadamente o risco, eu falo assim que é mais seguro comprar imóvel no Brasil do que nos Estados Unidos, tem gente que fica brava comigo. E eu explico. Por exemplo, pensando em Manhattan, porque a gente fala Estados Unidos, cada estado tem sua legislação, já começa por aí. A insegurança. Aqui, o direito civil é o mesmo no Brasil inteiro. Lá nos Estados Unidos, algumas regras elas são domésticas, elas são locais. Já começa a interpretação da norma. E lá o Estado ele tem um poder maior do que tem o Estado frente ao brasileiro. Isso é natural. Dificilmente algum americano fica devendo impostos da propriedade por mais de 1, 2 anos. Aqui, quantas vezes a gente negociou propriedades imobiliárias com débitos de muito tempo e depois negociados. Então, a proteção e a blindagem ao seu bem já começa pela lógica de cada sociedade. Então, é um ponto. E um outro ponto em Nova York, por exemplo, os imóveis com um preço mais atraente para uma economia madura são de corpos. Então, na verdade, você não está comprando a propriedade, você está comprando uma cota numa corp e que
a estruturação do negócio diz que tipo de animal você pode criar ou não, para que tipo de pessoa você pode vender ou não. Se pode alugar, se pode não alugar. Veja, a função social da propriedade fica diminuta. Você não tem liberdade de forma tal. Se você está gravado para aquela circunstância, você jamais poderá. A gente tem aqui em Brasília, por exemplo, as 900, né? Que são comerciais, mas com o uso se converte em residencial. Sabe quando isso ia acontecer numa estrutura norte-americana? Nunca. Agora, você vai dizer, isso é ruim? Não necessariamente, porque o imóvel ele tem uma dinâmica social que vai se adaptando. A sociedade se transforma. Por exemplo, nós assistimos agora uma proibição de Airbnb em Manhattan. Ou seja, é bom por um lado, mas pode ser ruim por outro. Você tem um custo de hotelaria muito alto. Então, eu digo que a propriedade imobiliária no Brasil, você pode até matar em nome dela, resguardadas as proporções na questão do esbulho possessório. Não é todo lugar que isso é permitido. E aí a gente assiste que muita gente compra imóvel em Dubai, por exemplo, né? Que é fantástico, é um lugar maravilhoso. Mas se você não for muito do interesse de da estrutura governante lá, você está fora. Se um determinado governante o sheik falar, olha, Pedro, infelizmente você não pode mais residir aqui, você terá que ir embora. Então, assim, é mais seguro comprar lá ou aqui. Soberania aí que a gente tem entendeu? Que eu não estou criticando, eu estou dizendo que é uma constatação. Então, eu não sei se porque eu sou apaixonado demais pelo Brasil e você é a mesma coisa, a gente tem esse olhar. Mas, Pedro, encaminhando aí no nosso debate, eu queria falar um pouquinho mais desse seu olhar do luxo. Bacana. Como você enxerga, como foi se introduzir nesse instituto de real estate voltado para o luxo, e o que é luxo, né? Vamos falar assim. Esse assim, é uma especificidade, né, que a gente acaba, como eu falei, por perfil, por atributo, enfim, é o que a gente gosta de fazer, né, desenvolvendo. E eu realmente desenvolvi um olhar, uma perspectiva diferente para o mercado de luxo, porque eu tratei ele sempre com um olhar de exclusividade, né, assim, tem uma frase da Carolina Herrera que luxo não é excesso, né? Luxo é o que é exclusivo, é o que é único. E o mercado de luxo ele tem sempre esse olhar da curadoria, né? E conhecimento tem muito sobre isso também, né? Aquilo que você adquire de certa forma com a sua individualidade, que você interpreta, né? De livros, de estudo e etc., mas que você consegue aplicar, né? A teoria e a prática. O luxo é isso. O luxo é você conseguir tratar as propriedades dentro da sua exclusividade, dentro da sua individualidade, com a maior qualificação, com a máxima, assim, o máximo saber possível estaria nesse mercado, né? Porque ele é muito exigente. Então, é um mercado que vai necessariamente te exigir mais do que os outros mercados, ou seja, a máxima condição do saber precisa estar atuando ali, para que você consiga oferecer para quem tem aquele desejo, seja de compra, de locação, enfim, de investimento, o que se almeja, o resultado sobre aquilo que se busca. Então, quando a gente fala de luxo, e aí, né, como você acompanhou nas mídias aqui em Brasília e no Brasil, ano passado, quando eu fui convidado para participar do Luxury Real Estate Institute como o primeiro brasileiro, né, e isso é motivo de orgulho para a gente, brasiliense, atuando no nosso mercado aqui, mas com esse viés internacional, quando me convidaram, foi por essa perspectiva de tratar as propriedades com a exclusividade exigida. E realmente, e isso é uma coisa que eu, quando trabalho com equipe, né, com os outros corretores, quando a gente consegue sentar numa mesa para tratar sobre esse mercado de altíssimo padrão, mercado de alto padrão, a gente está falando primeiro de atendimento com a máxima excelência para alcançar, ou seja, responder à exigência do nosso cliente, mas a gente está falando principalmente de como você olha aquele bem, como você olha aquela propriedade. Não tem a ver com valor mensurável, não tem a ver com preço, tá? Há um equívoco, e eu acho que é um equívoco social, a gente pode colocar assim, cultural, sim, né? De entender que luxo é caro, que o luxo custa muito. Ele pode até custar mais em determinadas estruturas, em determinados serviços, determinados produtos, mas é o que é exclusivo, né? O que a gente precisa compreender é que eu posso ter uma propriedade de R$1 milhão, R$500 mil,
com os atributos de uma propriedade de luxo. E posso ter uma outra propriedade de 100 milhões, 200 milhões de reais com os mesmos atributos. É o que a individualiza, é o que torna ela exclusiva, né? Então, quando a gente fala do mercado de propriedade de luxo, a gente precisa entender, Diego, e isso é muito importante para o profissional que quer atuar nesse mercado, que a gente está falando de diferencial, de exclusividade, de unicidade, ou seja, é a gente conseguir naquela propriedade, naquele serviço, naquele grupo, às vezes, né, tem empresas imobiliárias que trabalham com grupos voltados ao mercado de alto padrão de uma forma muito interessante, segmenta os grupos de corretores, você tem perfil de alto padrão, você tem um outro perfil, você vai comercial, né? E o mercado internacional percebe isso muito bem, porque o mercado internacional ele entende que o profissional, o corretor que atua no mercado de luxo, ele necessariamente está mais qualificado. Então, é uma forma da gente dar sinais para o mercado internacional de que a gente está preparado para o que ele precisa, tá? Perfeito. Mas não vamos entender o luxo só como valor, como preço, tá? É importante que a gente consiga dar um atendimento de alto padrão, ou seja, para um segmento de luxo, para todo o perfil de imóvel, né? E aí, Pedro, eu tenho algumas crenças, né, quanto ao mercado. Por exemplo, eu evito muito usar essa expressão alto padrão, veio para o nosso mercado por conta da engenharia, porque tem NGBs lá de especificações técnicas de produtos. Uhum. Mas eu particularmente, pelo carinho que tem pelo mercado imobiliário, aí é uma construção que não é que é certo ou errado, é um olhar que eu tenho que eu evito, e eu prefiro essa perspectiva do luxo. Porque não necessariamente o alto padrão é aquele que empregou determinado material. Do ponto de vista técnico da engenharia, ok. Mas do ponto de vista conceitual, não. Porque, não raro, a maior aquisição da vida da pessoa, seja na Minha Casa, na Minha Vida, seja em qualquer outro segmento, isso vai de qualquer... Falando aqui de Brasília e da Península dos Ministros a qualquer outra kitnet ou cidade satélite, é a maior aquisição da vida da pessoa. Então, o valor ele está proporcionalmente ligado. Talvez até o impacto existencial daquele valor de um para o outro é muito maior, proporcionalmente em termos de patrimônio. E aí, perfeita a sua colocação, porque eu trouxe comigo uma crença inspirada no Carlos Ferreirinha, que foi presidente da Louis Vuitton para o Caribe e América Latina aqui. E ele me fez um insight, é muito bom estudar e ouvir determinadas pessoas, porque ele falou o seguinte, olha, as pessoas menosprezam o luxo no mundo. Mas os homens mais ricos do mundo hoje vendem coisas que a humanidade não precisa delas. O dono do conglomerado Louis Vuitton figura como o patrimônio líquido declarado maior do mundo. E se ele não existisse, se as empresas dele não existissem, a humanidade continuaria. Então, eu entendo o luxo como um afago existencial. É romper a barreira da mera necessidade para encontrar algo que te satisfaça plenamente, com significado. E aí tem que ser exclusivo, que é feito para você. E por você, pelo seu sonho, pelo seu objetivo. E isso é tão forte, porque aqui em Brasília, eu posso dizer que ninguém precisa morar em um lugar que custe mais de 2 milhões. Precisa em termos de necessidade existencial para dormir, para se cobrir do frio, da chuva, não é mais necessidade. Então, o nosso mercado, ainda que eu não esteja posicionado especificamente como luxo, é acima desse ticket, além da necessidade. Aí você tem que entender o propósito da pessoa. Tem que entender o propósito, Diego, e principalmente as realidades. Sim. Né? Assim, a gente, quando fala de casa própria, né? Expressões alto padrão, expressões culturais que assim, locais, né? Vão vindo ao longo do tempo, né? E a gente vai absorvendo essas questões do nosso vocabulário, depende da realidade. Sim. Né? Assim, é claro que a realidade de uma família, né, com interesse em comprar uma unidade na Península dos Ministros ou em outras regiões, né, em São Paulo, nos Jardins, no Morumbi, tem necessidades e padrões estabelecidos de forma diferente do que uma família que tem ali o seu orçamento de 1 milhão, 1,5 milhão para comprar um apartamento. Então, isso vai ser diferente de acordo com a realidade de cada um. E não é aí que eu acho que assim, o meu objetivo principal em passar isso para quem nos assiste é entender que o luxo, eu tenho um amigo que usa uma expressão que eu gosto muito, assim, os imóveis têm bossa. Né? Tem bossa, assim, eles têm
diferença, eles têm... Tem vida própria, tem história, né? Eles têm aquela exclusividade. Acho que quando a gente fala de luxo, a gente tem que falar de exclusividade, né? A gente tem que falar de elegância, tá? A gente tem que falar de qualificação, a gente tem que falar da qualidade, tanto questão física, mas também de conforto, de ambiência. E aí a gente entra muito mais, né? E não só vender a propriedade, mas a gente pode falar também um pouquinho sobre arquitetura, pode falar um pouquinho também sobre engenharia, como você falou, sobre os aspectos de materiais, ou seja, é formação aí de novo. No né? conjunto, a gente tem que tá com esse conjunto todo pronto. Mas sim, o mercado de luxo ele vai exigir essa amplitude de conhecimento para que você consiga atender aquelas necessidades. E Diego, assim, é isso. A gente não está falando aí de uma necessidade existencial, não, sabe? Assim, a gente precisa também reconhecer de que uma família que busca um imóvel, uma propriedade de 20 milhões, de 30 milhões, tem uma realidade diferente do que a outra, né? E a gente precisa compreender dessa forma. Mas o que eu entendo é que, independente dessa questão, ou seja, do budget, né? Como eu gosto de falar, independente do budget que aquela família ou que aquele indivíduo tem para exercer o seu poder de compra, para exercer a sua estratégia de compra, o atendimento tem que ser de luxo. O atendimento tem que ser de elegância, de exclusividade, de privilégios, tá? É isso que vai levar com que o resultado seja, para quem percebe o resultado, para o nosso cliente, o mesmo. Fiz um bom investimento, fiz um bom negócio, comprei uma propriedade que atende bem a minha família, ou seja, né? São realidades diferentes, você vê, mas... Pedro, e esse assunto é riquíssimo. Sim. A gente vê algumas pessoas confundindo o luxo com o alto padrão que está no Brasil posto aí, né? Confundem, trazendo muito esse aspecto da engenharia, do produto. Ele acha que o luxo está no produto e às vezes eu vejo anúncios assim, imóvel de alto padrão, luxo, e normalmente associa as duas coisas. E aí o imóvel, por exemplo, não tem energia fotovoltaica, não tem sustentabilidade, que é o novo luxo. Sim. Que é hoje, às vezes a gente vê um design, você vê uma galeria de arte, você não consegue entender o valor que está ali, mas o valor não está no material, está no significado. Então, a pessoa se posiciona no alto padrão e luxo e o imóvel não é exclusivo, está ofertado por todos. Um imóvel ofertado de maneira vulgarizada, para colocar assim, ele já não é mais luxo. Ele já perdeu. Ele já não é mais exclusivo. Já né? não já perdeu o componente de luxo. Eu até gravei um vídeo esses dias dizendo o seguinte: a exclusividade ela presta serviço ao imóvel, não ao profissional. Nós vivemos de competição. O imóvel é que precisa ser escasso, porque tudo que tem valor é escasso. Sim. Se o ouro fosse tão abundante quanto as pedras, ele não seria ouro. Barato. Então, eu nunca me posicionei como corretor, luxo e etc., porque eu sou algo umbilicalmente negocial, né? Mas o luxo ele não tem pressa. Ninguém vende um artigo de luxo desesperadamente. E eu acho que como profissional, a gente nem deve, Diego, se posicionar dessa forma. Provavelmente nenhum dos meus materiais, das minhas... enfim, mídias, dos mídias, etc., você vai ver essa palavra, porque eu acho que ela está intrínseca ao que a gente faz com conhecimento e qualidade. Igual eu sou honesto, ninguém diz que é honesto. Se o seu atendimento está condizente, você não precisará dizer. Não precisa dizer. Então, tem coisas que realmente a gente não precisa dizer. É simplesmente a forma como está apresentado ali. É fundamental que a gente tenha essa visão, sabe? É fundamental, e é o que eu te digo, você não precisa, muitas vezes, se posicionar dessa forma, porque, certamente, ao exercer a sua atividade com essa qualificação, você já está se condicionando de uma forma diferente. Eu não gosto muito também dessa prateleira toda de níveis e divisões que o mercado faz, né? Baixa renda, alta renda, padrão e etc. O mercado imobiliário ele precisa ser entendido dentro dessa complexidade dele. É claro que a gente tem públicos distintos para produtos que a gente estrategicamente se posiciona para vender para determinados públicos. Mas, na realidade, a gente tem que exercer essa qualificação e essa análise de sustentabilidade agora para todos. Sim. Né? Porque é uma exigência social, é uma exigência, seja do alto, vou colocar aqui de novo nessa expressão, claro. Alto padrão quanto baixa renda, que a gente olhe para a sustentabilidade. É um dever agora da nossa profissão, né, dos nossos conselhos, a gente colocar isso. Então, quando eu converso com um incorporador, quando eu sento numa mesa como a nossa aqui, conversando com um incorporador, eu falo, olha, cadê os atributos de desempenho?
da sua incorporação. Por quê? Porque você tem que vender isso agora. Se você não informar a sociedade que você, além de todos os benefícios, né, do metro quadrado, quantidade de quartos, etc., atributos qualitativos, característica arquitetônica, você tem que dizer o que essa incorporadora faz na perspectiva da sustentabilidade. Qual é o desempenho? E até para receber capital estrangeiro. Hoje, Não, nem se cogita. A agenda ESG ela é uma condição. A gente induz aqui, pelo selo Imóvel Mais Integridade, a sustentabilidade do negócio. E um dos pilares agora para as empresas, e eu fico muito feliz que a Federal e você foi um dos agraciados e adequados a esse pacto de integridade. E a próxima milha que nós vamos correr é essa agenda ESG. Porque... Veja, mais uma vez, esse é um passo antecedente para a atração de capital estrangeiro. Sem dúvida. Nenhum empreendimento sem sustentabilidade, sem discutir green building, sem discutir um novo olhar para a humanidade e para o planeta Terra, ele vai receber capital estrangeiro. Sim, ele não vai ter a certificação necessária, não vai receber o capital. E a gente fala tanto de empreendimentos novos, Diego, mas cabe aí também um olhar para dois pontos super interessantes. Quando a gente está falando de luxo, quando a gente está falando até das tecnologias, né, a ESG, olhar para duas perspectivas diferentes e mercados que às vezes o profissional, corretor de imóveis, não sabe que ele pode atuar. Primeiro, na qualificação de edificações existentes. Ou seja, a gente tem um mercado gigante para qualificar todas as edificações que foram construídas sem esses padrões de sustentabilidade para encaixarem nesse novo padrão. Eu estou falando de técnicas retrospectivas de arquitetura, eu estou falando de retrofit, eu estou falando de investimento para depois rentabilidade de venda, eu estou falando um monte de adequações, né? Exato, mas o que é importante? Olhar para essa possibilidade. Então, é um mercado gigantesco, né? Que é o quê? É desenvolver edifícios desqualificados na perspectiva do desempenho para uma nova perspectiva, mesmo que a gente respeite o patrimônio histórico. Eu não estou falando, né, da gente desqualificar essa necessidade que a gente tem de preservar a cultura, não, pelo contrário. Mas olhar para isso, dizer, eu sou o profissional, juntamente com a equipe multidisciplinar que eu tenho de arquitetos, advogados, engenheiros, transformar esse empreendimento que hoje está desqualificado num empreendimento extremamente atrativo. Você falou de Barcelona, né, Paris, Buenos Aires, tem vários exemplos que isso aconteceu de forma bem sucedida, mas que a gente pode fazer aqui no Brasil, assim, muito espaço, Recife, São Paulo, os grandes centros. Até aqui em Brasília a gente percebe com as limitações, nós somos a maior poligonal tombada do mundo, mas ainda assim é possível. E aí, Pedro, para a gente já ir mais ou menos encaminhando para o fim, lamentavelmente, porque está muito bom a nossa conversa, o corretor precisa enxergar que o dinheiro está aí. Porque às vezes as pessoas olham, não, mas esse assunto é um assunto periférico, eu estou interessado mesmo em valores, números, resultado. Mas o dinheiro do mundo vai transitar por essa agenda. E eu enxergo o corretor de imóveis como um grande agente da prosperidade. Sim. Então ele é que tem expertise, mais uma vez, que entende do ecossistema de propriedades imobiliárias e atribui valor. Então ele pode ganhar dinheiro não só mais na questão da compra e venda ou da locação em si. A gestão de propriedade ela perpassa para além disso tudo. E gerir propriedade é introduzir tecnologias. E hoje é muito comum, você tem imobiliárias que já vendem, por exemplo, usinas e plantas fotovoltaicas. Uhum. Esse é um pedacinho do que você pode vender, mas você pode vender projetos de adequação. Sozinho não, eu posso fazer uma parceria com um arquiteto, com um advogado, ou seja, o corretor de imóveis ele está num ecossistema de prosperidade. E ele precisa entender disso. E aí é aquilo que a gente fala, das PropTechs, são auxiliares, de romper as barreiras, de olhar as boas práticas do mundo e trazer isso e gerar práticas que geram resultado. Por que eu vou ficar refém da compra e venda apenas? Não, é uma das atividades que a gente pode Exatamente, desenvolver. É um shopping de negócio, né? Desse complexo sistema, dessa complexa estrutura que é o mercado imobiliário. Então ele pode, lá no início, oferecer consultoria para as incorporadoras para dizer quais são os atributos que os meus clientes querem. Ou seja, se você construir dessa forma, você vai vender, porque eu, como profissional, estou no mercado e sei o que a sociedade está exigindo. Ao longo desse caminho inteiro até chegar ao produto final, e aí passando por usados, por patrimônio histórico, existem várias atividades que podem ser desenvolvidas pelo corretor, principalmente de acordo com o seu perfil, Diego. Né? Porque eu vi bons profissionais deixarem o nosso mercado, porque entenderam que o nosso mercado era só como compra e venda, e aí perderam todas essas outras oportunidades, né?
E eu vi excelentes profissionais que estão atuando de forma muito eficiente, ou seja, se dando muito bem em determinadas atividades dentro desse. Não precisa ser tudo, mas você diversificar e olhar, enxergar o universo imobiliário com múltiplas possibilidades, né? É o que os economistas falam da economia da casa, né? O entorno da casa, ele gera um sem número de possibilidades de negócio. A gente consome no supermercado para levar para casa. A gente compra um carro e coloca na garagem de uma casa. Tudo é imobiliário. Tudo em torno do universo imobiliário. Tudo. Enquanto vivemos no planeta Terra, o maior ativo é o imóvel. Não tem como, né? Não tem jeito da gente separar o imobiliário a nenhuma atividade. Sim, nenhuma atividade comercial, nenhuma atividade social. Um hospital funciona porque um desenvolvimento imobiliário aconteceu para prospecção de terreno, construção, ou seja, imobiliário permeia... Acho que tudo. Tudo, né? Não tem dúvida. Olha, Pedro, foi assim uma aula, aprender com você. Eu quero estar todos os dias mais próximo para que a gente aprenda cada vez mais e que o corretor de imóveis aprenda. Então eu gostaria que você fizesse suas considerações finais e a gente já vai encaminhando aí para o fim desse belíssimo programa. Maravilha. Agradeço mais uma vez o convite. Vou estar sempre à disposição. Acho que assunto não falta, né? Como eu falei, a gente precisa de muito tempo para tratar todas essas atividades que existem no mercado. Mas o que eu acho importante a gente passar até como, vamos dizer assim, né, mensagem aqui nessa conversa de hoje, é a possibilidade de atuação do profissional nessas mais diferentes áreas do conhecimento dentro do nosso mercado. O mercado internacional ele está aberto, tá? Independente do fluxo, seja daqui para o exterior ou de estrangeiros para o Brasil, isso pode acontecer e que existe, apesar, né, da gente necessariamente precisar, né, de muita instrução, muito estudo, existem ferramentas, instrumentos que são as PropTechs que estão facilitando muito esse processo. Então, que o profissional, né, que o corretor de imóveis esteja atento a tudo isso que está acontecendo, ou seja, se atualize, tá? A mensagem da formação continuada a gente nunca vai poder deixar, né, de assim, como o próprio nome diz, né, literalmente continua, ou seja, eu e você vamos ter que também continuar nos aperfeiçoando nessas todas as áreas que vão surgindo, né, nessas todas as atividades que vão surgindo, ferramentas, etc., e que a gente possa ter na TV Cresce, né, na Universidade Corporativa do Cresce também um apoio para que a nossa profissão seja muito mais valorizada do que já é, mercado nacional, mercado internacional, e que o corretor de imóveis seja instrumento dessa transformação para uma sociedade mais segura em tudo que se relacionar ao mercado imobiliário, à transação imobiliária, desenvolvimento imobiliário, a gente possa ter realmente no nosso profissional, no nosso colega, né, no nosso time, no nosso grupo, corretor de imóveis, essa condição da sociedade de fazer a coisa certa, como você muito bem colocou na última vez que eu pude te escutar, né, que a gente não precisa seguir necessariamente as coisas com base na obrigação legal, mas sim fazer a coisa certa acontecer por uma questão de ética, uma questão de integridade, e é isso que a gente precisa colocar sempre na mesa quando a gente estiver conversando com outros corretores. Isso vai valorizar o nosso mercado e, por consequência, todos seremos beneficiados, inclusive a sociedade. O Estado também, né? O mercado imobiliário, ele é essa coisa toda, né? Profissional, empresa imobiliária, sociedade, cliente, Estado, né? É esse organismo vivo e a gente precisa preservar isso de uma forma harmônica, né? Que a concorrência seja leal, que a ética exista nas relações e todos vão ser beneficiados. Então, obrigado pela oportunidade de dizer isso aqui, sempre à disposição da TV Cresce, né? Você como amigo e admiro muito o que você faz à frente do Cresce e do seu desenvolvimento profissional também. Me tem aqui como um instrumento também do seu trabalho. Maravilha. Olha, é muito gratificante perceber que o corretor de imóveis não está limitado. A gente tem uma profissão que rompe fronteiras, né? Ao ponto de ter um corretor brasiliense habilitado e indicado para um instituto internacional que vai tratar do luxo no universo real estate. É bom que a gente tenha esse rompimento de fronteiras, porque valor nós já temos, só precisamos enxergar. Eu digo o seguinte, o corretor precisa de mais espelho, porque nós estamos dentro de uma cadeia de valor. E quando eu enxergo em você, a gente nivela para cima, sabe, Pedro? E é isso que a gente tem por missão na TV Cresce, que é levar conhecimento denso,
levar as possibilidades que esse universo próspero e mostrar que o corretor de imóveis é um agente da prosperidade. E a missão do Cresce é não apenas fiscalizar e normatizar. A gente é um indutor do desenvolvimento imobiliário, porque o desenvolvimento imobiliário vai transformar o Brasil. Então é isso, muito obrigado e um prazer imenso ter aqui conosco na TV Cresce. Siga-nos nas redes sociais, siga também o Pedro, viu? A gente aprende muito lá com ele e admira os feitos dele. Obrigado. Bom, um abraço, siga a TV Cresce Canal 8, você vai aprender cada vez mais. Fraterno abraço a todos. Valeu.